Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu trago nessa tarde, senhor presidente, um tema que nós já venho falando há muito tempo, não só eu, mas os senadores de Rondônia, os senadores do Acre, os deputados federais de Rondônia, os deputados federais do Acre também, do Mato Grosso, que é a nossa BR-364. Conta-nos a história de Rondônia que no dia 2 de fevereiro de 1960, o então chefe de governo do Território Federal de Rondônia, Coronel Paulo Nunes Leal, travou o seguinte diálogo com o presidente Juscelino Kubitschek. Senhor presidente, o senhor já ligou Brasília a Belém e Brasília a Porto Alegre e está ligando-a também a Fortaleza. Por que não completa o outro braço da cruz, construindo a rodovia Brasília-Rio Branco? Com seu jeito mineiro, o presidente JK indagou: uai, Paulo, e pode? No que o coronel Paulo Nunes Leal retrucou: pode sim, senhor presidente, mas é uma coisa para homem. De pronto, e com a firmeza que lhe era peculiar, o então presidente Juscelino Kubitschek sentenciou a concretização da obra e disse: então vai sair. Essa passagem da história de Rondônia do Brasil está registrada no livro O Outro Braço da Cruz, onde o coronel Paulo Nunes Leal conta a saga da construção da BR-364. No coração da selva amazônica, rodovia batizada inicialmente como BR-029. Após essa conversa do presidente com o coronel, foi empreendida uma grande mobilização para a construção da rodovia. Em meados de março, já estavam selecionadas as 6 empreiteiras que iriam abrir a estrada com os lotes concedidos a cada uma delas. Antes, em 10 de fevereiro, o diretor de construções do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNR, engenheiro Pires de Sá, disse em solo porto-velhense: governador, vamos enfrentar o problema mais difícil que já participei no setor de construções, dado o pouco tempo que dispomos e o desconhecimento da região, mas vamos cumprir as ordens do nosso presidente. E cumpriram. O traçado da rodovia foi aberto em apenas 10 meses. Em dezembro de 1960, após 10 meses do intenso trabalho, extrema ousadia e compromisso de engenheiros, técnicos e trabalhadores, recrutados em todo o país, a BR-029, hoje a BR-364, tinha o pleno caminho de Vilhena a Porto Velho totalmente concluído. Resgato essa história, senhor presidente, meus amigos e minhas amigas de Rondônia que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, para dizer que não entendo por que hoje estamos aguardando há quase 8 meses o início da obra de restauração da BR-364, cuja ordem de serviço foi dada no lote 2 entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste. Ela foi emitida no dia 16 de setembro de 2012, sendo que o resultado do edital de licitação foi proclamado dia 16 de agosto de 2012. Até o momento, o consórcio CCM/CCL, vencedor do certame, que receberá 111 milhões de reais para a restauração de 192 quilômetros da rodovia no trecho entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste, não mobilizou equipes e maquinários para iniciar os trabalhos. O mesmo ocorre com o lote número 4 do projeto de restauração entre Ariquemes e Porto Velho, vencido pelo mesmo consórcio, que assinou o contrato com o DENIT
para o início das obras no valor de 88 milhões no dia 28 de agosto de 2012. Portanto, o consórcio, formado pelas empresas Construtora Centro Minas e Construtora Centro Leste Engenharia, o DENIT e o Ministério dos Transportes, precisam definitivamente explicar o que está acontecendo para a população do meu estado de Rondônia. No último dia 31 de março, esgotou-se o prazo dado pelo general Frasch, diretor-geral do DENIT, para que o consórcio vencedor do lote 2 da restauração da BR-364 iniciasse as obras. Eu falo 31 de março porque foi o prazo que o general deu a nós, parlamentares federais, parlamentares estaduais que estiveram conosco, deputados da Assembleia Legislativa, vereadores de Porto Velho que estiveram conosco na audiência pública, minha audiência com o general Frasch, e ele deu um prazo até 31 de março. Se não iniciasse, ele ia tomar as providências cabíveis de acordo com o contrato. O general Frasch comunicou à bancada federal que iria notificar a empresa, aplicar a multa prevista e solicitar o início imediato dos trabalhos antes de pensar na ruptura do contrato, o que está previsto no edital e na primeira notificação recebida pelo consórcio. Na ocasião, o general Frasch disse que as chuvas não seriam um impedimento para o início das obras e mostrou para toda a bancada de Rondônia, para os deputados estaduais, para os vereadores que nos acompanhavam de Porto Velho, que estiveram na audiência junto conosco, que, se fosse preciso, usaria um túnel inflável que está sendo usado no Mato Grosso, na obra que liga Cuiabá-Santarém, a BR-163. Também, na Comissão de Infraestrutura, aonde foi convidado o general Frasch, ele disse que pegaria pessoalmente o talão de multa e iria lá na estrada verificar. Se não estivesse iniciado a obra, ele iria começar a usar o seu talão para que aquilo que foi assinado pudesse ser cumprido. Mas, infelizmente, general Frasch, nada disso aconteceu. As obras não andaram e o prejuízo para nós de Rondônia, para a população do Mato Grosso, para a população do Acre, que depende da BR-364, o prejuízo é muito grande. Um prazer, ouço o senador Pedro Taques. Senador Assir, eu também me encontrava, junto com Vossa Excelência, na reunião na Comissão de Infraestrutura, quando o general ali esteve. Eu ouvi ele dizendo isso também, né? E ele também fez referência que responderia a uma solicitação que eu fiz ano passado. Vossa Excelência está com mais sorte que eu. Ano passado, dia 23 de dezembro, ou 19 de dezembro. Até hoje, essa resposta a respeito da passagem urbana, do anel viário de Rondonópolis, até hoje o DENIT não respondeu. O general veio aqui, falou muito grosso, como diz, né? Muito forte, mas até agora nada foi respondido de efetivo. As estradas, antigamente faziam-se estradeiros, agora dá para fazer buraqueiros, né? As estradas estão precisando a que o DENIT efetivamente cumpra o seu papel, ao menos respondendo e cumprindo os compromissos assumidos. Muito obrigado, senador Pedro Taques, pelas suas colocações. Lembro, senador Pedro Taques, que esse assunto nós iniciamos o debate em 2009, com a então ministra, que hoje é a nossa presidenta Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil. E ela incluiu no PAC para que tivesse mais celeridade na execução da obra. Isso em 2009, nós estamos em 2013 e ainda não iniciou essa obra. Então, fica claro aqui o empenho da nossa presidenta Dilma, que trabalha para a execução dessa obra desde quando era ministra. E hoje cobra sempre do ministro dos Transportes, mas principalmente do DENIT, a execução dessa obra. Como ela diz, dinheiro não falta, o dinheiro está reservado. O dinheiro do PAC ninguém mexe, é imexível. O que precisa é a execução, e já foi dada a ordem de serviço. Nós não podemos colocar que o DENIT também não executou
a ordem da presidenta. Tudo foi feito, mas a empleiteira, ou o consórcio, desde agosto foi decretada vencedora, em setembro recebeu a ordem de serviço e até agora não iniciou a obra. Então, se pois não, senador Pedro. Muito obrigado. Então, se tem dinheiro, está faltando competência para tirar o projeto do papel. Dinheiro tem, falta competência. É uma dificuldade grande que nós estamos atravessando e esperamos que, no mais breve tempo possível, nós possamos ver esta obra iniciada, uma obra que já foi dada a ordem de serviço. Mas até agora nada. O consórcio vencedor da licitação não mobilizou suas equipes e seus equipamentos. E a rodovia se degrada a cada dia que passa, de modo que só nos resta solicitar ao DENIT que tome definitivamente as devidas providências no edital e na notificação, visto que esse consórcio não está demonstrando idoneidade e respeito aos rondonienses. Se o consórcio não quer assumir a obra, não quer executar a obra, vamos desclassificá-lo. Agora, vamos também torná-lo inidôneo, para que não participe mais das concorrências, das licitações feitas pelo governo. Não dá para aceitar que uma empresa ganhe uma licitação, não inicie a obra e fique por isso mesmo. Nós não podemos aceitar. Se fosse falta de projeto, se fosse falta de verba, tudo bem, mas não é o caso. É apenas o consórcio que não executa a obra, que não inicia essa obra. Então, fica aqui o nosso pedido ao general Frasch, para que tome as devidas providências. Se for o caso, desclassifique esse consórcio, chame o segundo colocado, faça outra licitação, aí mas teria que ser em caso de emergência, porque as chuvas já estão acabando e a obra ainda não iniciou e não se montou ainda nem o canteiro de obras. O pior, senhor presidente, é que com isso tudo perdemos mais tempo e a rodovia, do jeito que está, continua causando acidentes e mortes, como ocorreu na última quinta-feira. Em Jaru, quando 5 carretas colidiram, quando a que liderava o comboio tentou desviar de um buraco. Um motorista morreu na hora e outros 3 ficaram gravemente feridos. Ou seja, a rodovia representa alto risco de morte para os seus usuários, prejuízo para os produtores agrícolas que enfrentam dificuldades para escoar a produção e um prejuízo muito grande para toda a economia do nosso estado de Rondônia e os estados todos da região norte e centro-oeste. Hoje, para percorrer um trecho de 70 quilômetros entre Presidente Médici e Cacoal, gasta-se cerca de 3 horas. A pista nesse trecho praticamente não existe mais. É um atoleiro só, não tem mais asfalto. É um atoleiro ligando o Presidente Médici a Cacoal. Em situação semelhante estão as BRs 425, que liga a Ponta do Abunã ao município de Guajará-Mirim. A BR-429, que liga Presidente Médici a Costa Marques, é divisa com a Bolívia. Sem falar da 319, que liga Porto Velho a Manaus, que está interditada já há vários anos, e nós não podemos ter essa ligação por estrada entre Humaitá e Manaus, ou seja, ligando Porto Velho ao Amazonas e também ao estado de Roraima. A BR-429 foi pavimentada em 2011, mas sem previsão da substituição das pontes de madeira por pontes de concreto. Ou seja, temos a estrada termina no rio, tem que fazer um desvio e não dá para continuar. É uma coisa que não dá para entender como é que aconteceu isso. Na semana passada, uma dessas pontes sobre o Rio Preto, entre São Miguel e Seringueiras, se rompeu quando um caminhão passava por ela. Caiu a ponte e o caminhão junto. E toda a população está isolada da nossa BR-364. A ponte de madeira estava em péssimas condições. Ela fazia a ligação entre os municípios de Seringueira e São Francisco, Costa Marques, que até hoje estão isolados do resto do estado. Até ontem, o DENIT arrancou a ponte destruída, fez um aterro nas cabeceiras e irá construir uma nova ponte de madeira. Além da situação das pontes, o trecho de 65 quilômetros da BR-429 entre Presidente Médici e Alvorada Oeste, de pavimentação antiga, está totalmente esburacada. E o trecho de 80 quilômetros entre Alvorada
do Oeste e São Miguel, pavimentado há um ano, também já começa a esburacar e daqui a pouco nós vamos perder também essa BR. A chuva é a culpada mais habitual para a situação das rodovias de Rondônia, mas esta é uma desculpa que não serve mais. Se foi possível abrir a rodovia no meio da selva entre os meses de março e dezembro, pegando um bom período de chuvas, porque hoje, com toda a nossa tecnologia que dispomos, não conseguimos fazer a manutenção devida ou mesmo recuperar a rodovia. Um exemplo de que as chuvas não são mais desculpas para a paralisação de obras rodoviárias na Amazônia é a travessia urbana de Paraná, que teve sua ordem de serviço assinada em 5 de julho de 2012 e será concluída em tempo recorde em meados de maio próximo. A obra é a maior em termos rodoviários em andamento no estado de Rondônia, com a duplicação de um trecho de 8,5 km da BR-364, a construção de vias marginais, viadutos e contornos. O consórcio Aterpa e M. Martins, responsável pela execução das obras da travessia urbana de Paraná, está demonstrando para todos os rondonienses, para todo o Brasil, que é possível, sim, construir rodovias no período de chuva na Amazônia. Está fazendo isso com muita competência, transparência e preço justo e uma excelente qualidade. Talvez seja a única obra no Brasil que vai ser concluída 6 meses antes do previsto, com um valor inferior a que foi lançado o edital. O previsto inicialmente era de 83 milhões e foi contratada por 67 milhões de reais. Tenho acompanhado de perto o andamento dessa obra e vejo com orgulho a transformação que ela tem trazido para a nossa cidade de Paraná e as cidades vizinhas. Além disso, conseguimos incluir no projeto a interligação da travessia urbana com o anel viário, numa extensão de quase 5 quilômetros de duplicação, além do trecho original, e estamos trabalhando para que a iluminação também seja feita pelo governo federal. É uma obra com a marca da eficiência e uma demonstração de que podemos, sim, realizar obras rodoviárias em Rondônia na época de chuvas. A desculpa do problema das chuvas não cola mais. É uma prova disso, é a travessia urbana de Ji-Paraná. A ponte que está sendo concluída sobre o rio Madeira, lá em Porto Velho, e as 2 usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que não paralisaram suas atividades por conta da chuva. Senhor presidente, creio que não é por falta de ação política e pressão de toda a bancada federal e também do apoio da nossa presidenta Dilma que as rodovias de Rondônia estão nessa situação. Pois toda semana cobramos do DENIT, do Ministério dos Transportes, a restauração da malha federal em nosso estado de Rondônia. O Brasil precisa pensar e enxergar Rondônia e a Amazônia com os melhores caminhos para o seu desenvolvimento sustentável e não esquecê-los no atraso que se encontram. Nós precisamos resolver essa questão da BR-364. Nós estivemos juntos por várias vezes em reuniões com os nossos senadores, Valdir Raupp, senador Ivo Cassol, os deputados federais, juntamente com os deputados estaduais também. Nós precisamos da conclusão desta obra, aliás, não é conclusão, do início desta obra, que é tão importante para todos nós da Amazônia. Eram essas as minhas colocações para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Os cumprimentos, senador Ciro Gás, ficou exatamente em 19 minutos. Tinha lhe dado mais 5, Vossa Excelência usou só 19.